Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta casa, que nos acolhe sempre com tanto amor, com tanto carinho. Que vocês todos se sintam amparados pela espiritualidade mariana. Vamos então nos ligando aos nossos mentores, aos mentores desta casa, nos ligando à energia de Jesus, de Deus, agradecendo por mais esta oportunidade de aprendizado, que possamos a cada dia sermos melhores, que este Evangelho de hoje fique gravado em nossas almas, para que tenhamos uma vida melhor, com muita fé, força e coragem, e sempre com muita gratidão a Deus. Que assim seja. Olá, boa noite. Substituindo hoje meu genro. Então vamos lá. Aí eu peguei o primeiro que estava na gaveta, é de 2015 isso aqui, sobre o sofrimento. Pensei, acho que está bom o tema, né? Sofrimento, porque é sofrimento para todo lado, né? Principalmente, estou vendo ali a Adelaide médica, né? Quanta dor, né? Quanto medo de doenças, quantos problemas está tendo por aí, né? Então, aqui eles dizem, né? É do livro de Joana de Ângeles e do livro da Irmãs de Fora, que na antiguidade o homem achava que todo sofrimento era um castigo dos deuses. E aí o que eles faziam? Lá para o altar do sacrifício, né? E sacrificavam animais, sacrificavam até gente, mas a eles próprios não, né? Entende? Então sacrifica os outros, para ver se conseguia aplacar a ira dos deuses, né? Com o tempo, a ciência foi avançando, né? E chegou uma época que a ciência descobriu os micróbios, os vírus, bactérias e remédios, e essa coisa de que era castigo de Deus foi caindo, né? Foi cedendo. Mas a gente só conseguiu realmente entender melhor esse processo do sofrimento com a doutrina espírita. Quando Kardec vem, né, 166 anos atrás, e nos apresenta um Deus soberanamente justo e bom. Se é justo e bom, problema nosso, somos nós que criamos, não pode ser Deus, né? Então, se Deus é justo e bom, não teria como. Então, o sofrimento passa a não ser mais uma imposição de Deus, porque Deus nos quer, como diz a Roselinha, a doutora Santa, Deus te quer sorrindo, feliz, né? Deus nos criou para sermos felizes. É a gente, com livre-arbítrio, que cria sofrimento, dores e tudo mais, né? Então, o sofrimento, né, não é mais uma imposição de Deus, né? E vocês vão ver isso bem explicadinho no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos. Peguem lá, vocês vão ver. Inclusive, um item diz: o bem e o mal sofrer. Porque o sofrimento, muita gente acredita que a gente paga, entre aspas, o karma, a gente paga nossos débitos sofrendo. Então, já sofri tanto que eu acho que eu vou para o céu. Muita gente pensa, né? E, no entanto, não tem nada a ver, né? Porque o céu, como disse Jesus, é um sentimento que está dentro de nós. O céu, ele diz, o reino dos céus, não está nem acolá, nem ali, nem no norte, nem no sul, não virá ao som de trombetas, mas o reino do céu está dentro de vocês.
Então, o reino dos céus é um sentimento, é uma maneira da gente encarar a vida, uma maneira de encarar as coisas. Então, não tem nada a ver com o sofrer. O sofrimento físico, alguém que perde uma perna, por exemplo, e fica numa cadeira de rodas, se acha vítima, e está sofrendo. Aí todo mundo fala, nossa, sofreu tanto, deve estar descansando no céu. Aí só Deus sabe, né, onde que está. Porque a gente não pode julgar, mas depende de como sofrer. Então a Joana de Ângeles, ela vai dizer, o homem é a síntese das suas próprias experiências. Ele é autor do seu destino este que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. O que é o determinismo? O único determinismo que existe na nossa vida é de sermos perfeitos, felizes, espíritos puros, como Jesus. Isso é o nosso destino. Mas nós temos o livre-arbítrio. Como nós vamos chegar lá, que caminho nós vamos fazer, isso é de cada um. A gente escolhe. E escolhendo, a gente tem as consequências daquele caminho que a gente escolheu, né? Então, apesar de todas essas explicações, muita gente acha, né, que o sofrimento é uma punição, às vezes uma autopunição, né? Mas, como diz, eu acho que é Emmanuel, por trás de toda dor há sempre o grande amor do Pai, que extrai de todo mal um grande bem. Então, a gente não entende tudo, mas tudo mesmo, gente, não escapa nada, concorre para o nosso bem. A frase de Paulo de Tarso, né? Em tudo dai graças, porque tudo concorre para o teu bem. Tudo. Então, a gente só vai saber se uma coisa é boa ou ruim, que é uma das mensagens da minha felicidade, nesse capítulo, bem-aventurado aos aflitos, a gente só vai saber quando chega no fim. Até lá, você não tem como saber se a coisa foi boa ou ruim, você ainda está vivendo, você não sabe, né? Então, o mal que gera todo o sofrimento é um conceito, mas não é uma realidade, diz a Joana de Ângeles. Ele permanece na mente do culpado e só se desvanece através do perdão. Então, é a gente grava, a gente começa a conviver com a culpa, com o remorso, com aqueles conceitos quando a gente pensa, ai meu Deus, eu não podia ter feito. Principalmente depois que uma pessoa muito próxima desencarna. Ai, mas eu podia ter, é a música do, esqueci o nome dele, mas que ele fala, podia ter amado mais, ter sorrido mais, ter visto mais vezes o pôr do sol, né? A gente não consegue. Só depois que a gente acha, nossa, agora não deu mais. Aí vem aquele bruto remorso. Isso tudo fica gravado na mente. A gente desencarna e leva tudo isso para lá de lá. Até coloquei na época uma historinha aqui, né? Vamos ver se eu acho. Né? Mas antes disso, o mal será sempre mal na mente de quem o realiza. Mas diante do universo, sob a visão do Criador, esse é o conceito da Joana, o mal será um instrumento de aprendizado e de benefício. Deu para entender, gente, que o mal só é mal na nossa mente. Porque para Deus, como a gente está aprendendo, como a gente está treinando, né, para ser bom um dia, tudo tem aprendizado. Ninguém nasce assim, já de cara pronto, né? Você vê a criança e o espírito também é criança. Ele tem a fase infantil, tem a fase do comecinho, quando ele é selvagem, depois tem a fase infantil. Nós estamos saindo da infantilidade, né? Nós, a humanidade. Então, a gente tem muito que aprender. Então, a gente erra, é natural, é normal errar, né? Mas isso não significa sofrimento. A Joana está sempre falando, uma dor física é uma dor, mas o sofrimento que é da alma, que você se sente amargurado, infeliz, triste, desesperado, para baixo, achando que está sendo punido, que todo mundo é feliz, você não é, isso é opcional, porque é criação da nossa mente.
Então a Joana fala, sofrimento é opcional. Você sofre se você quiser. Se você não quiser renovar seus conceitos, aí você fica sofrendo. Ai, porque, olha, ninguém merece o que eu passo. Entende? Isso você vai ampliando. Sabe aquilo quando Jesus diz, não é Jesus não, está na Bíblia, no Antigo Testamento, crescei e multiplicai-vos. Até o nosso pensamento multiplica, nossos sentimentos também se multiplicam. Vai crescendo dentro de nós aquele conceito de coitadinha, de, entende? Joguei pedra na cruz, por isso eu sou. Tudo isso a gente vai arquitetando e a gente cria um conjunto tão forte de crenças que a gente passa a administrar nossos sentimentos, pensamentos, nossas escolhas em cima disso. Então tem muita gente que às vezes não consegue ir comer uma pizza com amigos de uma forma leve e feliz porque se sente culpada. Às vezes porque o marido morreu, porque a mãe está em casa doente, porque a minha irmã, coitada, separou do marido e não pode, agora eu estou aqui comendo mesmo. É tanta coisa que ela chega e tem que tomar metilcolinho, sei lá o que, para o fígado, porque não consegue digerir. Mas não é nada da pizza nem do fígado, mas é tanta culpa. Não se permite ser feliz, não se permite desfrutar. Tudo isso a gente pensa, não, eu tenho que sofrer, eu não posso, né? Principalmente cuidador, a pessoa que cuida de mãe, doente, pai, às vezes quer dar uma saidinha, uma fugidinha, está cansada, né? Mas, poxa vida, minha mãe está assim. E às vezes o doente também faz uma chantagemzinha emocional, né? Aí não deixa. Então vocês percebem como gira tudo e a gente começa a sofrer e não sabe por que está sofrendo, né? Então, ela diz aqui, o mal, o erro, o pecado, a sua existência deve ser visto como um caleidoscópio, onde a visão dos mosaicos, o erro, o pecado, não se mantém a uma nova observação. Ou seja, quando a gente era criança, bom, hoje em dia as crianças não têm mais brinquedo, né? Na minha época tinha aqueles tubos cheios de vidrinhos coloridos, que a gente virava se olhando e fazia novos desenhos, novas cores, né? Pois a nossa vida, se a gente olhar para trás e começar a se sentir culpada, nossa, na adolescência eu fiz isso e aquilo, depois eu fui... Você vai criar um arcabouço tão grande de culpa, de dores, e não vai conseguir viver tranquilo. Mas se você começar a observar as coisas, mas eu era tão criança, mas eu também não tinha essa noção, eu não sabia. Você vai mudando a maneira como você enxerga a sua própria vida, porque a gente está aqui para aprender desde o começo, entende? Não é para criar sofrimento, criar culpas, mas é para nos libertarmos. Bom, até onde eu fazia, hoje não faço mais. Que bom, valorize o fato de você saber que não vai mais fazer aquilo. Não se culpe, porque a culpa pega castigo. E o castigo vem porque a gente atrai, a gente cria. O pensamento, ele vai criando formas, símbolos. E você alimenta aquilo e aquilo te alimenta. E de repente você está numa depressão ou numa crise de pânico, com muito medo, e não sabe o que está acontecendo. Para e pensa. E vem da onde? De todas essas crenças. Então a gente precisa ir a cada dia, como disse Santo Agostinho, faz um balanço e tudo que o Evangelho pede para a gente usar com o outro, benevolência, indulgência, perdão, temos que usar conosco. Isso não exime a responsabilidade. Somos responsáveis, mas não culpados. Entende? Não para ter castigo. Bom, se eu sou responsável, eu vou tentar reparar de alguma forma o que me for possível. Tudo tem um limite. Lembrando que numa convivência, seja lá, é uma parte de mim, uma parte do outro. Ninguém está sozinho. Então o outro também está do nosso lado, porque gostou, porque quer tirar alguma vantagem, porque está se sentindo bem. Ele tem lá os motivos dele. Então ele tem a parte dele. Ele também tem que administrar.
Nós não somos responsáveis pelo todo, mas pela nossa parte. Está dando para entender como que a gente vai olhando e vai suavizando essa coisa do sofrimento? Um outro obstáculo para o entendimento do sofrimento é a ilusão de que as dimensões que nos constituem, física, psicológica, social e espiritual, estão separadas e que a mais importante, quase sempre a única que exige nossa atenção, é essa dimensão física, material, que via de regra faz com que a gente ignore as outras. Mas nós somos um ser holístico e a gente tem que dar tanta importância para os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, nosso corpo físico, o entorno onde a gente está, o ambiente que a gente está, tudo faz parte. Então, relacionamentos tóxicos, né? Às vezes só briga, ou a gente muda ou a gente vaza, porque não entende, não dá. Você tem que arranjar um jeito, e aí como a gente não pode mudar o outro, só podemos mudar nós mesmos, de mudar para não criar mais sofrimento psicológico, sofrimento emocional. Então a gente vai criando um poço de mágoa, né? E de repente está tão profundo, fica difícil sair, né? Então a Joana, ela diz: há aquisições que proporcionam prazer por um momento, mas depois elas se transformam em dores acérrimas. A maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta, porque a vida é encarada, a maneira incorreta de como a gente encara a vida, o que é a vida, né? E ela continua: o homem vive na terra sob a ação do medo de doença, medo de ficar pobre, medo de solidão, medo do desamor, medo do insucesso, medo da morte e por aí vai. E isso é resultado do despreparo para os fenômenos normais da vida, que deve ser encarado como um processo de evolução. Tudo que está no mundo é um processo evolutivo. Como diz Emmanuel, e Haroldo fala muito nisso, tudo é material didático para o espírito. Então, a gente vê o nosso planeta tão lindo, mas com bolsões de muita dor, muita miséria, muito sofrimento. Aliás, acho que hoje não tem um continente ou um país que esteja isento de sofrimentos, né? Todo mundo tem. A gente está aqui se queixando de algumas coisas. A Ucrânia está lá, né, sendo bombardeada. A Síria está há uns 10 anos em guerra civil, né? Mas a gente esquece de Israel, Palestina. A gente esquece dos imigrantes que ficam enfrentando os mares para ir para o outro lado, né? Vão para a Itália, para a Grécia, fugindo lá da África. É dor para todo lado, mas isso é o processo que o Espírito encontra para evoluir. Aqui é um mundo de expiação e provas. É um mundo onde a gente está entrando em contato com as nossas próprias semeaduras, né? Não disse Jesus: você semeia o que quiser, mas colhe e semear. Então a gente está colhendo. Se a gente não tivesse experiência de sentir fome, sede, frio, dor, de perder alguém que a gente gosta, a gente não vai entender o processo, né? Então, uma historinha aqui que vai dar para a gente tentar entender. Acho que eu peguei do Eustáquio. Tem um livro aberto de Eustáquio, né? São 15 séculos de reencarnação, 17 ou 20, né, Beth? Que ele tem. Ele vai contando cada encarnação dele, o que ele acontece. E como a gente cria um padrão. Então, imagine vocês um centurião romano, né? Mas também pode ser um político qualquer, um presidente, um governador, qualquer coisa do jeito, né? E os esforços, então vou ler rapidinho por causa do tempo. Os esforços que este homem, esse centurião romano, né, teve que fazer para conseguir o cargo.
demonstrar coragem, lealdade, superar o próprio limite para se impor à tropa. Ele desenvolve, então, uma série de estratégias para lidar com o meio social, cultural, das invejas, das intrigas. Imagina como era um palácio romano, né? Então ele usou da força, da violência para manter a sua autoridade, que era inquestionável porque ele era um centurião, ele mandava nos 100, 100, né? Nada mais, 100 soldados, uma centúria, deve ser. Então, aí, enfrentando oposições e ameaças, ele não mediu consequência dos seus atos, oprimindo pela força e até matando. Ele não poderia admitir insubordinação na tropa. Sua posição lhe garantia muita satisfação, projeção social, confiança do imperador. Imagina ser assim com o imperador, né? Então aquilo era um objeto de intenso orgulho e de prazer. O poder que ele detém faz tirar vantagens financeiras, sociais, sexuais, porque as mulheres se ofertavam, né? Então, o que ele está interiorizando no psiquismo dele, gente? Porque tudo fica gravado. Ele deve pensar assim: tudo tem que estar sempre sob o meu comando, no meu controle. Eu não posso ser desobedecido para não perder a moral. Tudo o que eu quero, eu consigo. Aí imaginemos ainda que ele tenha morrido numa emboscada, traído pelo seu fiel escudeiro. Que sentimento esse cara sentiu na hora que ele levou, né, a facada ali, desencarnando, né? Entende? Ele sentiu ódio pela traição. Ele sentiu tristeza pela perda de tantas coisas prazerosas. Ele teve raiva dele mesmo por ele ter confiado, ter sido tão ingênuo e ter confiado em alguém. Ele teve decepção por não ter tido o cuidado necessário. Ele se sentiu impotente pela humilhação do fracasso e tantos outros sentimentos. Aí ele toma, nesses momentos cruciais, que ele está deixando o corpo, que ele está revendo toda a vida dele, ele toma, né, uma decisão que vai ficar marcada na memória, no nosso psiquismo. Isso vai dando base para um conjunto de crenças e valores que às vezes a gente leva por século. Quem lê o livro Eustáquio vai entender. O que ele vai valorizar para ele? Autoridade, obediência dos outros, prazer resultante dessa situação, poder de forma desenfreada, violência e agressividade. E a crença de que ele pode fazer tudo o que ele quiser. Essa crença, gente, vai nortear o seu comportamento e suas atitudes em muitas vidas. Percebe o quanto a gente tem de passado no nosso presente hoje. Mas isso vai até que a lei do progresso dá uma brecadinha, dá uma mexidinha. Por isso que a gente tem no planeta tantos países diferentes, tantas raças diferentes, tantas religiões, tantas culturas, porque de repente a gente vai para o lado de lá. O da faixa de Gaza vem aqui e vira judeu. O judeu nasce do lado de lá. O romano vem para cá. Você percebe? A gente vai girando para ver o outro lado. Quando Jesus diz: se bater na tua face, dá outra face, dá à direita, bater na esquerda, dá à direita, é mostrar, é buscar um outro lado da situação. Então a gente, para sentir esse outro lado, então a gente vai e reencarna ali, naquele ambiente que a gente desprezava. Então imagine esse antigo comandante medieval reencarnado hoje numa família pobre, onde ele tem que trabalhar duro, aguentar, comer todos os sacos, como se diz, para manter o emprego dele, né? Aí, imagina, ele tem no emprego um patrão irascível, exigente, prepotente, exatamente como ele é. Ele vai ter um patrão assim, atazanando a vida dele. Um patrão que explora os funcionários, que não dá direitos trabalhistas, que mantém atitude grosseira, insensível. Então ele é quase um escravo. Aí o que acontece?
A alma imortal deste personagem, no seu psiquismo profundo, através do impulso de uma lei de progresso, ela busca essa experiência atual, ele pobre, naquelas circunstâncias, recebendo ali do patrão tudo que ele já foi por várias vidas. Agora ele está ali no outro lado da balança. Está dando para entender? Então, aí, olha, com a ajuda do anjo guardião, esse espírito procurou, uma situação, reações que sejam compatíveis com modelos de paciência, de humildade que ele precisa adquirir. Ele precisa mudar. Ele tem que sair daquele padrão. O estímulo do meio ambiente vai gerar um impulso em direção do espírito. O emprego está difícil, as situações são adversas, mas se ele atravessar tudo isso com dignidade, ele cresce. Então percebe nessa hora as escolhas que a gente faz. Então ele poderia, se de um lado o espírito tenta impulsionar o ser imortal para um novo patamar de compreensão, de tolerância, de gratidão, mas pelo menos eu tenho emprego e tal, ele vai crescer. Só que esse nosso amigo, tão estruturado naquele conjunto de crenças, então raiva, irritação, rebeldia, ele começa a reagir segundo aqueles padrões que ele tinha. Porque ele ainda acredita que ele tudo pode, que ele não tem que obedecer, ele tem que ser obedecido. Então, percebe? E a pessoa começa a lutar. Vocês conhecem alguém que está trabalhando e está numa situação assim? Gente, o emprego é horrível, o cara é um tirano, é um desgraçado, mas eu não posso pedir as contas, porque eu tenho conta para pagar, tenho filho para criar, eu tenho casa. Entende? E a pessoa se sente presa, mas ela não quer mudar. E, no entanto, essa situação que parece um sofrimento, não é um sofrimento. É um chamado para você mudar. Entende? É para a gente se adaptar àquilo que a vida... Isso não quer dizer que a gente não vai batalhar pelo progresso. Porque lá dentro, se você se torna uma pessoa mais humilde, mais tranquila, um bom funcionário, esse patrão acaba reconhecendo uma hora. Putz, esse cara é bom, eu dou tanta patada e o cara está aqui, fiel no emprego. Você vai virar o chefe, você vai. Vocês percebem que a coisa, porque a lei de progresso é lenta, porque tem que estruturar dentro da gente, não é cair de bandeja. Mas a gente quer na bandeja, A gente quer, como disse a Joana no começo, agora há pouco que eu li, A gente encara a vida só pelo lado material, só pelo lado físico. A gente esquece que é o espírito imortal, que a gente tem sentimentos, pensamentos, e não levamos nada nenhum. Então, voltando aqui à nossa historinha, se de um lado ele tenta impulsionar, ele continua agindo. Então, ele deseja ter poder e autoridade, ele deseja ter satisfação e prazer, mas a vida dele é infernal. Ele trabalha 8, 9 horas por dia, chega em casa, está cansado, ganha pouco, come mal, não pode dar o que ele quer. Ele vai cada vez crescendo mais na raiva, na rebeldia, na inquietação. Ele está gerando um sofrimento que seria desnecessário se ele soubesse se adaptar. Então, ele quer, mas ele quer reagir, quer mandar o cara para aquele lugar, pedir demissão, mas ele se sente preso. Ele precisa sustentar a família. Aí aquele abismo entre o querer e o ter ou não ter gera uma ansiedade miserável, insegurança, revolta, desequilíbrio. Então, no fundo, gente, essa herança, e nós somos herdeiros de nós mesmos, ainda faz sentido para ele e gera uma pressão constante. Ele quer aquilo que ele julga que tem direito. Só que esses direitos estavam baseados lá atrás, quando ele era centurião, quando o imperador dava todo o poder ao centurião. Hoje não é assim. Então ele precisa mudar. Ele foi arrogante, ele foi tirano, exatamente como o patrão. Entende? Então, essa distância
que vai do comportamento efetivamente utilizado, que é a maneira como ele vive, revoltado, etc., ao comportamento pretendido pelo Espírito, que é paciência, mansuetude, porque o Espírito quer progredir e ele, o Espírito, escolheu essa prova, esse desafio para avançar, é traduzido como sofrimento e dor. Mas percebe que não é? Porque a gente que cria, porque a gente não quer aceitar, porque a gente quer ainda alimentar tudo aquilo. Então, toda essa experiência de sofrimento repousa na configuração de valores que o indivíduo teima em manter, a despeito de todos os valores vindos das camadas mais profundas e sublimes da sua existência imortal, do espírito, né? Então, a gente, apenas essa experiência da dor é suficiente para levar a uma conscientização. Por isso é um mundo de expiação e provas. Até que a gente se conscientize de que nós somos espíritos, que estamos de passagem, que tudo passa, gente, passa mesmo. Lembra o recadinho de Maria de Nazaré para o Chico, através do Bezerra? Escreva aí, meu filho, tudo passa. Só 2 palavras, tudo passa, porque passa. Se a dor não passar, passa lógico lá de lá, mas que passa, passa. Né? Alguma coisa vai passar. A gente não vai ficar. Então tem tudo isso, né? Às vezes a gente pergunta para as pessoas, né? Eu estou desesperada, minha vida está um inferno, blá, blá, blá. Se você tivesse, eu brinco muito com isso, né? Uma varinha mágica e pudesse mudar a sua vida, o que você mudava? Mas não me conta não, porque eu não quero saber da vida de ninguém. Mas escreve em casa. O que você mudaria? Faz um exercício. Bota num papel o que tanto te incomoda. Você acha que você está sofrendo muito? O que seria felicidade para você? Põe lá no papel, escreve. Às vezes as pessoas vêm e falam, Darcy, sabe o que eu mudava? Eu ia embora, eu iria sumir. E eu pergunto, por que não vai? Não dá, porque sabe? Aí dá um monte de problemas, porque tem família, porque tem isso, tem aquilo. Pois é, você não vai, porque você já foi muito, você já largou para trás muitas vezes, família, filhos, abandonado, marido, atrás do seu eu, por satisfazer só você. Por isso que hoje, inconscientemente, Deus está dizendo, não vá. Aguenta mais um pouco. Isso não quer dizer, gente, que a gente deva ficar sofrendo. Cada situação tem o seu perfil, você vai ter que analisar um por um. Mas, via de regra, a gente está na família que precisa. Trazemos os filhos que estão ligados a nós. Enfrentamos desafios que nós nos propusemos. Porque, vejam lá, no livro dos Espíritos, escolha de provas. A gente escolhe. A gente escolhe passar por isso aqui. A gente escolhe doenças. A gente escolhe acidentes. A gente escolhe uma porção de coisas. As coisas mais importantes. E chega na hora, a gente se deslumbra tanto com o mundo. Não, mas isso é muito duro. Tenha paciência que o sofrimento cessa. Quando você entende o porquê dele, o porquê da dor, o que a dor está te ensinando, o que você tem que aprender com isso. Então, como vimos, encerrando, o significado da vida vai além desse mecanismo de promover a subsistência, de vencer, de ganhar, de ter coisas. Não é só isso. A gente tem que primeiro vencer nós mesmos, vencer nossas más tendências, vencer o egoísmo. É esse o propósito. Não é só vencer no mundo, é vencer o mundo, como disse Jesus. Vencer o mundo. Então, perdão faz parte, perdão aos companheiros, à família, porque cada um está enfrentando seus fantasmas, está tentando também evoluir, crescer, ser feliz. E a gente pode. A felicidade
qualquer hora eu trago sobre felicidade. A felicidade não depende de nada, gente. De nada externo. Nada, nada. Se você colocar a felicidade em alguma coisa, eu vou comprar isso, pode crer, dia seguinte, por exemplo, você quer uma televisão desse tipo, que a sua ainda era de tubo, 2 dias depois que você está vendo, já superou. Não quer mais. Isso não serve mais. Você compra uma roupa, parecia tão bonita, no dia seguinte você usou 2, 3 vezes e lavou, acabou. Não tem mais. Entende? A felicidade não está nas coisas. Está aqui dentro. De como a gente encara a vida. De como a gente se situa. De como eu estou comigo mesmo. Essa é a mais importante. Está conosco. Então o sofrimento, como a gente viu aí, não sei se deu para entender, a gente cria esse sofrimento dentro. E a Joana diz, é opcional. Você sofre se você quiser. Porque se você entender que tudo concorre para o seu bem, que você só vai saber quando a história terminar, ou seja, quando a gente for para o lado de lá, é que a gente vai saber se aquilo foi bom ou ruim, entende? Como foi que eu superei. Divaldo conta uma história, nem vou olhar o relógio, Divaldo uma história que ele, acho que eu contei até no grupo, essa última palestra do Divaldo, de uma mulher que ele conheceu desde moça. Ela tinha uma vida assim, uma família bem posicionada lá em Salvador. Aí ela ficou espírita e ela quis morar pertinho da mansão e trabalhou com o Divaldo a vida inteira, ele disse, 40 anos. E ela teve umas doenças horríveis, fez traqueotomia, não podia mais falar, e muitas dores. E nunca essa mulher deu uma queixa. Quando ela já não podia falar, ela escrevia, mas depois não tinha nem força para escrever. Mas muitas vezes o Divaldo dizia para ela, mas quanta dor. E ela fazia assim. Deus sabe por quê. Então ela não se queixava. Ela se sentia feliz de poder estar provando a si mesma que era capaz de sentir. Aí eu estou lembrando de Francisco de Assis, ali o quadro, né? Com as chagas e tudo mais, as dores que ele tinha, o nosso próprio Chico Xavier, o próprio Divaldo, com os problemas dele, né? Então são pessoas que estão com dor, mas não estão sofrendo. O Décio dizia, o Chico é o homem mais saudável desse ano de junho, é um médico, tá? As palestras dele são maravilhosas, pode procurar. E ele dizia, Chico é o homem mais saudável que eu já conheci. Tomava 12 remédios, tinha um monte de doença, mas ele não sofria, gente. Não sofria porque sabia que aquilo estava no corpo. A alma não precisa sofrer porque o corpo está doente, porque o corpo está feio, porque o corpo está, se deteriorando ali. Não precisa sofrer por isso, porque você sabe que o corpo é teste. Você é espírito, você é luz. Vocês são a luz do mundo, disse Jesus. Vocês são o sal da terra. Vocês são, Então, se somos, para que sofrer tanto, Deu para entender? Mais ou menos. Então, leia o capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados aqueles. Aí vocês vão entender direitinho. Vamos terminar? Quer fazer? Obrigada. Senhor, obrigado pela essa oportunidade de estarmos aqui fisicamente. Que nosso espírito possa aprender, evoluir e crescer diante dessas dificuldades. Que essas dificuldades possam ser o nosso alicerce para um dia e uma vida melhor. Senhor, agradecemos as oportunidades que nos destes. Graças a Deus.